Bem, e o teorema do quê? O que a gente viu já nos exemplos, tá? E que é fácil de provar. Que eles são linearmente dependentes, C e somente C, um deles é a combinação dos outros. Por quê? Ora, porque se eles são dependentes, tem coeficiente não nulo. Se tem coeficiente não nulo, você pega e isola esse vetor. Passa todos para o outro lado, passa o coeficiente não nulo dividindo e você isola esse vetor como combinação inversa. Se um é combinação dos outros, joga todo mundo para o primeiro membro e você tem uma combinação não nula, porque aquele que é combinação dos outros tem coeficiente igual a 1. Percebe? Olha aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó, o V3 é combinação do V1 e V2, né? Ó, joga todo mundo para o primeiro membro, olha aqui, ó. Ficou V1 mais V2 menos V3, tá vendo? Ó? Todo mundo para um membro só. Joga todo mundo para um membro só. V1 mais V2 menos V3 igual a 0. Então, o V3 ficou com coeficiente 1, ou menos 1. Digamos que você jogasse todo mundo para o primeiro membro com o V3 ficaria com coeficiente 1. Então, esse teorema é um teorema muito simples de vocês entenderem, verificarem a demonstração dele, passarem a limpo, escreverem. Aqui eu não vou fazer, só fiz de forma oral, tá? Mas é muito simples. E é um teorema importante. Então, a dependência linear é essencialmente isso, tá? Bem, e o que é independência linear? Nesse caso, o conceito de independência linear é não ser dependente, tá? Independente significa não ser dependente. Eu quero salientar que em matemática nem sempre ou é um ou é outro, tá bom? Um intervalo fechado, um intervalo aberto, esgota todas as possibilidades? Não, tem intervalo que não é nem fechado nem aberto. Então, tem coisas em matemática que não são nenhuma nem a outra, tem uma terceira via. Aqui não, aqui ou um conjunto de vetores é linearmente dependente, ou ele é linearmente independente, ou é um ou é outro. Então, ou você tem todos os coeficientes, ou você tem uma combinação com algum coeficiente não nulo, ou a única combinação possível é aquela sem graça que eu falei, aquela trivial, todos os coeficientes iguais a 0. E daí seriam os vetores independentes, tá bom? É isso aqui, ó. Se a única forma de você obter uma combinação dos vetores resultar o vetor nulo for aquela forma trivial, eles serão LIs. Pessoal, e de agora em diante vai ser LI e LD, tá? Não vou mais falar linearmente independente, linearmente dependentes, tá bom? Vai ser LI e LD. Perguntas, dúvidas, comentários, reclamações? Não? Por enquanto, não. Beleza, então vamos adiante. Então eu vou lá e vou a todo vapor, porque por enquanto está tudo trivial pelo jeito, né? Então vamos lá. Esses três vetores, ó, esses três vetores são os mesmos, eu creio que são os mesmos que já apareceram naquela matriz lá, tá? Aqui eu resolvi colocá-los de pé. Por algum motivo aqui eu não quis economizar slide. Eu acho que são aqueles mesmos lá de trás, mas também isso não importa. Como que a gente vê se esses vetores são LIs ou LDs? Eu gosto, quando eu dou aula no quadro negro, eu sempre faço desse jeito que está aí. E dizer o seguinte, se você conseguir preencher essas caixinhas, eles são LDs. Se você não conseguir preencher essas caixinhas, eles são LIs. Eu falo essa frase e já peço para os alunos me corrigirem, porque essa frase ela não está boa, essa forma de falar não está boa, tem que corrigir e falar um pouquinho melhor. Eu vou repetir a frase, daí vocês me corrigem. Se vocês conseguirem preencher essas caixinhas, LD. Se vocês não conseguirem preencher essas caixinhas, LI. Tem uma coisa que não está boa na forma como eu falei essa frase toda. São os coeficientes, as coordenadas. Não pode ser todo mundo zero, né? Exatamente. O que vai nas caixinhas a gente chama de coeficientes. Mas a questão é, alguém pode me rebater e dizer, professor, eu sempre consigo preencher essas caixinhas. Sempre. Então, não tem aquela opção que você falou de, se você não conseguir preencher as caixinhas, é LI. Não existe essa opção. Eu sempre consigo preencher essas caixinhas. Sempre. 0, 0 e 0 preenche essas caixinhas. Então, agora eu vou falar a frase de novo do modo correto
do modo como a gente tem que enxergar sempre. Então, agora vamos lá. Se a única maneira de você preencher essas caixinhas for a trivial, LI. Se você conseguir preencher essas caixinhas de uma forma diferente daquela trivial, eu sei que a trivial todo mundo consegue, mas se você conseguir preencher essas caixinhas de uma forma diferente da trivial, LD. Pronto, agora sim, agora não tem mais o que discutir. Nomenclatura, terminologia, os elementos que preenchem essas caixinhas, caso existam. Bem, na verdade, eles sempre existem, né? São os coeficientes da combinação linear. Pode ser 0, 0, 0, na única hipótese que seja. Pode ser números não nulos, alguns não nulos, pelo menos. São chamados os coeficientes. A questão é que se é a única forma ou não, é que vai dar LI e LD. Mas a outra questão que eu quero discutir. Quem são esses coeficientes? São incógnitas, por enquanto, né? Você sabe de cabeça se dá para preencher ou não de uma forma além daquela sem graça, daquela trivial? De cabeça você talvez não saiba. Ah, eu sei sim, porque eu vejo que o terceiro vetor é a combinação dos dois primeiros, sei lá. Alguém pode ter enxergado rapidamente que o terceiro vetor é uma combinação dos dois primeiros ou vice-versa. Tudo bem, mas se eu complicar um pouquinho os vetores, você não vai enxergar isso de cabeça. Então, a questão é enxergar que esse problema de decidir se dá para preencher ou não de uma forma além daquela trivial é um problema de resolver um sistema de equações. É isso que tem que ficar claro para todo mundo, que recai num sistema de equações de quantas incógnitas, quantas caixinhas eu tenho para preencher, quantas equações. Aqui tem uma igualdade que está, na verdade, embutindo quantas igualdades? Podem falar. 4. 4. Fala a primeira dessas igualdades embutida nessa igualdade aqui. Fala a primeira. Agora já com essa notação aqui. Fala a primeira. C1 mais C2 mais 3C3 igual a 0. Tá. Todo mundo entendeu, então? É isso. O sistema, a primeira equação já foi falada pelo colega, as outras 3 equações vocês estão vendo aí, né? 2C1 menos C2 mais C3 igual a 0, menos C1 mais C3 igual a 0, etc. Pronto, tá aí o nosso sistema. Esse sistema, como que a gente vai resolver? Pivoteando uma matriz. Quem vai ser a matriz ampliada dele? Ah, não precisa matriz ampliada, porque é 0 no segundo membro. Tá, então quem vai ser a matriz de coeficientes desse sistema? É o outro detalhe importante para ser visto aí. Quem vai ser a matriz de coeficientes desse sistema? Eu não estou escrevendo aqui as equações, tá? Eu só quero que vocês tentem, imaginando as equações que a gente acabou de falar, C1 mais... o C1, C2, C3 são as incógnitas, tá? Que pode chamar de ABC, XYZ, X1, X2, X3, ou C1, C2, C3, como eu chamei aqui, tá bom? O que eu quero é extrair a matriz de coeficientes. Quem vai ser essa matriz? Alguém percebe o que vai ser essa matriz de coeficientes, já que eu não vou precisar trabalhar com a ampliada? Vocês podem me dizer pedaços da matriz de coeficientes. O que vai dar? Vai ser uma matriz que as colunas são esses vetores aí que estão multiplicando C1, C2, C3. Exatamente, né? Você percebe que quando você escreve esse sistema, ele não está escrito no slide de propósito, porque eu acho que isso é tarefa que vocês têm que fazer. Mas quando você escrever esse sistema e extrair os coeficientes, você vai obter justamente essa matriz aqui, cujas colunas são justamente os vetores em questão. Olha aqui, ó. Justamente esses 3 vetores vão formar as colunas da matriz. Pronto. Agora, para resolver o sistema... Aliás, esse sistema é sempre possível, né? Porque você consegue sempre preencher com 0, 0, 0. Então, o que tem que se discutir nesse sistema, naquela questão de discussão? Se é possível ou se é impossível? Não. O que a gente tem que discutir é esse sistema que eu já sei que é sempre possível, se ele vai ser determinado ou indeterminado. Determinado significa o quê? Solução única, a trivial, LI. Indeterminado significa que você isso aqui de forma além da trivial, LD. Percebe?
Então, a relação de dependência linear com um certo sistema possível ser determinado ou indeterminado. E é isso, pessoal. Pivoteando aqui, ó, tem 3 variáveis, posto 3, conclusão. Ah, o posto da ampliada nem está aparecendo explicitamente ampliada aqui, porque é o mesmo posto que a dos coeficientes, né? Porque fica tudo zero. Então, posto da ampliada é 3, dos coeficientes é 3, número de variáveis 3, conclusão, sistema determinado. Qual é a única forma de preencher, então, essas caixinhas aqui? 0, 0, 0. Conclusão, esses vetores são o quê? LIs. Se a única maneira for 0, 0, 0, você não consegue a dependência entre eles, tá? Então, é LI. Bem, não era o mesmo exemplo da matriz, porque aquele exemplo da matriz lá, eles eram LDs, né? A gente viu que uma linha se anulava, lembra? Aquele exemplo eu acho que vai voltar depois, tá bom? Então, tá aqui, a solução única e, portanto, são LIs, tá bom? Agora, pessoal, aqui, ó. Vixe, agora aqui eu não coloquei números particulares, eu dei 4 vetores no R3. 4 vetores no R3, e que eu resolvi chamar as componentes, ao invés de pôr números específicos, nesses 4... Tem um áudio ligado aí, pessoal, que está dando interferência. Tá. Ó, ao invés de pôr números específicos, como aqui, nesse, ó, 3 vetores, ali eu resolvi pôr coisa bem genérica. 4 vetores no R3. E eu quero saber se são LIs ou LDs, só que eu quero que vocês façam essa verificação de LI ou LD sem fazer conta nenhuma, de forma instantânea, de cabeça. Assim, é um quiz de 10 segundos. LI ou LD? Tá marcando tempo. LD. Porra, LD. rápido, hein? É o quiz de 10 segundos. Esses 4 vetores no R3, não importa quem sejam as componentes que eu deixei genéricas, A, B, C, até IJKL. LD. Por que, sem fazer conta, a gente pode resolver esse quiz em menos de 10 segundos? No caso, teria que ser uma que não tem nem tipos de Pode falar? Não sei se ali na... Pode. Só vamos combinar o seguinte. Alguém vai falar, daí liga esse áudio, daí os outros desligam o áudio, depois eu vejo o outro que vai falar. Vamos lá. Por quê? Tá, liguei o áudio, então. Beleza. Porque como eu tenho 4 vetores e 4 variáveis, né, mas o meu espaço linha é 3, então eu tenho mais variáveis do que espaço. Eu não sabia explicar direito, mas assim, 4 com 3 vai sempre ter um LD no meio. Pelo menos um LD no meio. Mas aqui é 3 e 4. Aqui também é o 4 e o 3 na jogada. Ó. Mas aí eu tenho 4 equações e 3 variáveis. Ali eu tenho 4 variáveis e 3 equações. Então, vai dar sempre uma sobrando. Então é isso mesmo, é isso mesmo. Aqui tem 3 variáveis. Tem 3 variáveis e 4 equações. Olha, um sistema com 3 variáveis e 4 equações, nesse caso ele é possível porque aqui é tudo zero, mas eventualmente, se aqui não fosse zero, ele poderia ser impossível. Mas olha o que acontece lá naquele. Quantas variáveis tem esse sistema? 4, como vocês observaram aqui, né? 4 variáveis, que é aquela pergunta. Se preencher essas caixinhas além da forma trivial, se sim, LD. Se não, LI. E por que aqui a resposta é sempre sim, independentemente de saber quem são esses exemplos de vetores aí? Por que a resposta é sempre sim? Porque você tem 4 variáveis, n igual a 4, e o posto. A matriz, qual vai ser a matriz ampliada ou não? Qual vai ser a matriz de coeficientes desse sistema? A matriz de coeficientes vai ter quantas linhas? 3. Quantos pivôs você vai conseguir no máximo? 3. Percebe? Que você no máximo vai conseguir 3 pivôs? Pode ser que sejam 2, pode ser que seja 1, pode ser que seja nenhum pivô, pode ser que tudo isso seja 0, daí nenhum pivô. Tá? Pode ser um pivô, 2 pivôs ou 3 pivôs, mas 4 pivôs jamais. Então, você nunca vai ter aqui aquela condição da aula passada de posto igual ao número de variáveis. O posto é o número de pivôs, você nunca vai conseguir 4 pivôs, portanto, esse sistema nunca será determinado, ele sempre vai ter um grau de liberdade, e, portanto, esses vetores aqui sempre serão LDs, tá bom?
Agora, tem uma questão interessante, que tem uma diferença em relação aos dois exemplos anteriores. Num deles, tinham 3 vetores no R4, no outro tinham 4 vetores no R3. Num deles eu até pude falar alguma coisa, pôr a mão no fogo sempre, no outro eu tive que fazer a conta. A gente tinha uma quantidade diferente de vetores no Rn, o n diferente da quantidade. Mas o que acontece quando você tem n vetores no Rn? Como que vai ser a matriz? Olha aqui, ó, aqui tem 4 no R3. A matriz de coeficientes é uma matriz 3 por 4, né? Cada coluna aqui é um vetor, então 4 colunas, 3 linhas, porque eu estou no R3. Mas o que aconteceria se fossem 3 vetores apenas no R3, ou 4 no R4, ou 5 no R5? Como seria a matriz de coeficientes? Que tipo ela seria? Que tamanho ela teria? O formato dela? Quadrada, né? Quadrada, sendo uma quadrada. Nesse caso específico, nesse caso muito específico, tem uma condição imediata que a gente viu na aula passada. O determinante dessa matriz quadrada ser diferente de zero. Por quê? Porque se o determinante da matriz é diferente de zero, a gente viu na aula passada por Cramer, que o sistema tem solução única. Bem, qual é a única solução, então, do sistema, já que ele tem que ser homogêneo? É a solução nula, então é LI. Tá? Então, veja, N vetores no Rn tem um jeito simples de ver que são LIs. É o determinante diferente de zero. E se o determinante deu zero, é porque eles são LDs. Tá bom?